E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, assegurou que os governos estaduais, distrital e municipais têm competência para adotar medidas restritivas durante a pandemia da Covid-19. Sobre isso, a gente conversa ao vivo com a nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Oi, Karina, boa noite. Olá, Mariana, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, o ministro Alexandre de Moraes disse que, em momentos de crise, é absolutamente necessário um fortalecimento da união e uma ampliação da cooperação entre os três poderes da República no âmbito de todos os entes federativos. Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, no âmbito da União, do DF, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, como instrumentos imprescindíveis para a adoção de medidas pelas lideranças na busca do interesse público. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela foi proferida num pedido que foi feito na semana passada e que a gente comentou aqui no Jornal da Justiça, feito pelo Conselho Federal da OAB, que questionava algumas ações e omissões do governo federal no enfrentamento da crise causada pela pandemia do novo coronavírus. Naquela ocasião, o ministro Alexandre de Moraes teria determinado que o presidente da República apresentasse com urgência, já que se tratava de um pedido de medida cautelar, sobre o pedido da OAB. E a Advocacia Geral da União, como representante da presidência, apresentou as ações que o governo tem implementado no combate a essa pandemia causada pelo coronavírus. Segundo a AGU, já foram 13 medidas provisórias editadas, 17 decretos, 2 leis, além de vários outros projetos e ações também governamentais. O ministro Alexandre de Moraes, na decisão proferida em sede de medida cautelar, portanto ainda precisa do referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal para que ela continue produzindo efeitos, o ministro considerou que os estados, o Distrito Federal e os municípios têm sim competência constitucional para adotar essas medidas restritivas e que não pode o governo federal unilateralmente determinar de forma diversa. Então, é possível que esses entes da federação, por força da própria Constituição, estabeleçam medidas de restrição em relação à circulação de pessoas, a suspensão de aulas escolares e de comércio, determinem o distanciamento social como medidas de proteção e de realização, de concretização da saúde pública, que, segundo o ministro Alexandre de Moraes, é um dever de todas as autoridades no Brasil. Na decisão proferida pelo ministro Alexandre de Moraes, ele ainda lembrou as competências fixadas pela própria Constituição entre os entes federativos e disse: dentre as competências comuns administrativas entre a União, os municípios e o Distrito Federal, está a promoção da saúde e da assistência pública. E na competência legislativa, diz que União, estados e municípios podem legislar sobre proteção e defesa da saúde e que os municípios podem complementar, suplementar, é a palavra trazida pela Constituição, essas leis estaduais ou federais, de acordo com o interesse local. Para finalizar, o ministro disse: não pode, portanto, que o governo federal determine de forma contrária ao que os governadores e prefeitos têm decidido acerca dessas medidas restritivas que, de forma eficaz, têm reduzido o número de infecção e de óbitos, são medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde e que, inclusive, comprovadas por estudos científicos. A decisão foi deferida, de forma parcial, porque eram vários os pedidos feitos pelo Conselho Federal da OAB, mas em muitos deles o ministro considerou que se tratavam de medidas administrativas e que não cabe ao Poder Judiciário interferir nessas medidas adotadas pelo chefe do Poder Executivo Federal, já que ele deve fazê-lo de acordo com a sua conveniência e oportunidade. Como eu disse, essa decisão ainda deve ser discutida em plenário no Supremo, porque foi adotada em sede de medida cautelar, em arguição de descumprimento de preceito fundamental. É com você, Mariana. Tá certo, Karina. Muito obrigada pelas suas informações.